A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para trazermos aos professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos neste segundo trimestre de 2018, nas lições bíblicas da CPAD. O tema é Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós vamos falar agora da lição de número 3, Ética Cristã e Direitos Humanos, um tema polêmico. Antes de falar deste tema, eu quero dar boas-vindas a você que está chegando agora no nosso canal. Se você está conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal. Não deixe de se inscrever nesse canal, acionar aí o sininho para que você receba em primeira mão os nossos vídeos. Você que já está conosco há algum tempo, ajude-nos divulgando o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Antes de falarmos da lição, eu preciso falar do curso Geração de Pregadores. Olha, esta é a última semana para se inscrever no curso Geração de Pregadores, com esse valor promocional de apenas R$30 e ainda concorrer ao sorteio de 2 Bíblias como esta, Bíblias de Estudo do Expositor, do pastor Jimmy Swaggart. Eu vou estar sorteando 2 Bíblias como esta. Para participar do sorteio, você precisa se inscrever no curso Geração de Pregadores. Como se inscrever, professor Márcio? O e-mail é curso@gmail.com e o WhatsApp é mais fácil pelo WhatsApp, é 42 o nosso DDD e o telefone é 999313679. Eu vou deixar na descrição do nosso vídeo. Até o dia 15 para participar do sorteio das 2 Bíblias de estudo, somente até o dia 15 de abril. Muitas pessoas estão conosco já, surpreendeu a minha expectativa. Eu estou muito contente, muito alegre pelos irmãos terem confiado no nosso trabalho. Nós temos também aulas para jovens, juvenis, adolescentes no canal do Professor Juninho. Eu deixo na descrição do vídeo o canal do Professor Juninho, também o blog Auxílio ao Aluno EBD, ali do Jardiel. Eu deixo o blog na descrição do nosso vídeo. Jardiel, lá de Moreno, Pernambuco, que tem abençoado e muito todos os professores do Brasil. Ética Cristã e Direitos Humanos. O nosso texto áureo está em Êxodo 22, versículo 21, que diz: O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A verdade prática, os direitos do ser humano, revelados na palavra de Deus, têm como fundamento o amor. A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 58, versículos 6 a 12. Olha, eu achei perfeita a colocação deste texto como leitura bíblica desta aula. Isaías 58, versículos 6 a 12. Eu vou falar um pouquinho sobre este texto logo agora no início. Então, no primeiro plano, é necessário que você veja aí a definição de direitos, que está no primeiro tópico da nossa lição. Definição de direito, também a declaração dos direitos do homem e do cidadão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ali você tem as datas, como que foi criado. Isto é fundamental para você introduzir esta aula. Então, este primeiro tópico aí você necessita ler na sua classe,
Se você é assim como eu, não tem o costume de ler o texto da lição na aula, neste caso você precisa ler porque as informações principais estão ali. Direitos humanos na Bíblia, começando pelo Antigo Testamento e usando este texto de Isaías 58 como base, versículos 6 a 12, o que eu aprendo, o que seria o direito humano segundo a ordem do Senhor Jeová? Primeiro, olhando para esse texto, soltar as correntes da injustiça, porque o nosso Deus, ele não tolera injustiça, porque ele é justiça por excelência. Na sua essência, o Senhor é justiça. Então, o direito humano para o Senhor Jeová, segundo esse texto, é soltar as correntes da injustiça. Em segundo lugar, desatar as cordas do jugo. Terceiro, direito ao pão de cada dia. Todo ser humano tem direito ao pão de cada dia, ao abrigo e a vestimentas. Em quarto lugar, o direito do ser humano, segundo o Senhor Jeová, aqui no texto de Isaías, é despedaçar todo o jugo. É isto que a nação de Israel precisava fazer. Este é o jejum que o Senhor escolheu. E se assim Israel fizesse, o Senhor multiplicaria as suas bênçãos sobre Israel. Note que interessante, se Israel não fizesse isso, de nada adiantaria as suas orações, o seu louvor, os sacrifícios que eram oferecidos no templo e também o jejum. O nosso texto ele começa dizendo, no versículo 6, porventura, não é este o jejum que escolhi? E ali o profeta começa a elencar esses itens que eu acabei de falar para vocês e mais alguns ainda. Então, o jejum que Deus quer é este. O texto não está dizendo que Deus não aceita o jejum, a abster-se de alimentos, da água, do pão. Não, deve-se fazer isto, porém, sem deixar de fazer isto que o Senhor coloca nesse texto. Não adianta nada ficar sem comer, sem beber, se continuar a cometer injustiça, se continuar a colocar o jugo sobre o seu próximo, se começar a privar o próximo, aquele que está ao seu lado, do alimento, do abrigo e das vestes, e se pesar sobre ele a carga tributária, impostos, de maneira que ele não possa sobreviver, ter uma vida digna. Então, este é o direito humano aqui no Antigo Testamento, se baseando apenas no texto de Isaías. Tem muitos outros textos na Bíblia Sagrada. No Pentateuco, por exemplo, o que é o Pentateuco? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Nós temos o seguinte, ali em Êxodo 22, citado na nossa lição, o estrangeiro não poderia ser maltratado. Isto você viu logo de início no nosso texto áureo. A viúva e o órfão seriam protegidos. Eles não poderiam ser privados do alimento, dos elementos básicos da subsistência. Então a viúva e o órfão, eles teriam o direito de serem protegidos. O pobre não poderia ser explorado segundo a ordem do Senhor. Aqui no Pentateuco são apenas um resumo que nós estamos fazendo de todas as ordens do Senhor. A base é esta que está em Êxodo 22. Quando nós vamos para os evangelhos, nós vemos Jesus quebrando todos os protocolos, porque a religião, o sistema que fariseus, saduceus, essênios, zelotes, os escribas da época criaram, ele era apenas uma prática litúrgica, mas perderam a essência do amor,
conforme você viu na nossa verdade prática, os direitos do ser humano, revelados na palavra de Deus, têm como fundamento o amor. Quando Deus entregou a sua lei, todos os mandamentos ali, os 613 mandamentos, a Moisés, logo na saída do povo do Egito, a base de todos aqueles mandamentos era o amor. Se não entendesse o amor, não conseguiria entender aqueles mandamentos, mas eles queriam praticar o ritual sem ter o amor. E nos evangelhos, quando Jesus vem, ele quebra todos estes protocolos. Jesus colocou o ser humano acima do legalismo. Então, nos dias de Jesus, o ser humano era rebaixado, a lei estava acima. Então, mesmo que precisasse alguém morrer, deveria cumprir-se a lei. Privar alguém de alguma coisa para cumprir a lei. Jesus colocou o ser humano acima do legalismo. Olha só o que ele fez. Ele curou no sábado, algo que aparentemente não era lícito, mas Jesus falou: o que é maior, a vida do ser humano ou o sábado? O homem foi criado para o sábado ou o sábado foi criado por causa do homem? Eles inverteram esta ordem de tal maneira que o mais importante para eles era o sábado. E eles esqueceram que Deus criou o sábado por causa do homem, e Jesus lembrou isto a eles. Jesus conversou também com uma mulher samaritana. São dois problemas aqui. Um, que era mulher. Dois, que era estrangeira, era uma samaritana, e judeus e samaritanos não tinham comunicação, não se davam bem. Jesus quebrou esta barreira cultural, étnica, e comunicou-se com esta mulher, trouxe a verdade da palavra a esta mulher, e esta mulher tornou-se missionária em toda Samaria, e as pessoas quiseram conhecer a Jesus por causa do testemunho desta mulher. Jesus também entrou na casa de um fariseu chamado Simão para jantar. E é interessante que ele entra na casa, ninguém nota a presença dele, ele é apenas mais um naquela casa. Ele fica calado o tempo todo e ele não se manifesta. As pessoas estão ali falando talvez do Império Romano, de pescaria, e nada. Jesus está calado, quieto, mas de repente acontece algo. Entra uma mulher. E Lucas, capítulo 7, vai dizer que a mulher é pecadora. Era uma mulher de uma reputação duvidosa. E a mulher vai vir por detrás e vai tocar nos pés de Jesus. E vai adorar o Senhor. E nesse momento o Senhor se manifesta. E Simão, que era legalista ao extremo, disse: se este homem fosse profeta, ele iria saber quem é a mulher que está lhe tocando. E aí Jesus disse: Simão, Simão, eu entrei aqui em tua casa e nada. Ou seja, aquela mulher que estava à margem da sociedade, ela estava condenada à morte por aquela sociedade legalista. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio a esta terra justamente por causa de pessoas como aquela mulher. Então nós precisamos entender a missão de Jesus, o porquê que ele quebrou esses protocolos. Jesus também recebeu e abençoou as crianças. As crianças eram nada na sociedade daquele tempo. Aliás, mulheres e crianças nem eram contados em meio a uma multidão. Mas Jesus recebeu as crianças, colocou no meio e disse que todo aquele que quiser ser grande deve fazer-se igual a uma criança. O reino de Deus é igual o coração de uma criança, que não tem rancor, que não tem mágoa. Foi assim que Jesus ensinou e elevou a posição das crianças naquela sociedade. Também o apóstolo Paulo, ele defendeu o direito de igualdade entre os homens em suas cartas e também reivindicou os seus direitos quando foi preso injustamente. Então nós aprendemos muito de direitos humanos também nas cartas de Paulo e até com o exemplo dele quando foi preso injustamente. Paulo sempre foi preso injustamente. Ele apelou a César
quando teve a oportunidade, reivindicou o seu direito de cidadão romano. Então nós vemos ali os direitos humanos em exercício. Como surgiu essa questão de direitos humanos? A primeira declaração de direitos humanos foi o Cilindro de Ciro. Cilindro de Ciro, que foi escrito logo após a conquista do rei Ciro do Império Babilônico. Ciro, rei da Pérsia, conquistou todo o Império Babilônico, então anexou a Babilônia ao seu império, e logo no primeiro ano ele escreveu algo chamado Cilindro de Ciro, que foi pelos arqueólogos há muitos anos encontrado alguma coisa, e ali está. Essa seria a primeira declaração de direitos humanos que se tem registro. É bom, porém, lembrar que o Código de Hammurabi, na Mesopotâmia, muito antes de Ciro, já trazia conceitos de igualdade entre os homens, mas não era ainda uma declaração oficial. Mas o Código de Hammurabi também já tinha alguns conceitos sobre este assunto. Agora vamos falar de direitos humanos no Brasil. E agora sim, nós estamos chegando nos nossos dias. 1980. Em 1980, isto aqui é palavras do próprio pastor Douglas Batista no livro, E também na lição ele aborda uma parte desse assunto, mas no livro ele expande mais, Em 1980, militantes políticos de esquerda começaram a utilizar a expressão contra o regime militar. Então, em nome dos direitos humanos, eles começavam a usar essa expressão contra o regime militar, não tanto com a intenção de realmente estabelecer direitos humanos, mas sim de se livrarem do regime militar que estava em exercício na época aqui no Brasil. Direitos humanos no Brasil é símbolo de direitos de bandidos. Isto parece forte, talvez eu nem falasse isso, mas está na nossa lição, palavras do nosso comentarista, que de hoje, após a redemocratização do Brasil e a concessão de amplos direitos ao cidadão, a expressão direitos humanos tem sido associada constantemente a direitos de bandidos. Está aí no primeiro tópico, o quarto subtópico do primeiro tópico, o próprio comentarista falando que direitos humanos no Brasil é igual a direitos de bandidos, porque somente servem para proteger a criminalidade. Esta é a realidade brasileira. No Brasil também, os direitos humanos engloba o aborto, o direito de abortar. Apologistas do aborto evocam os direitos humanos, ou seja, tira o direito de vida de outro ser. O que é o aborto? É tirar a vida de outro ser. Então, em nome da minha vida, em nome da vida da mulher, se tira o direito de vida de outro ser. Veja que aberração fizeram dos direitos humanos no Brasil. Por que eu estou falando isso? Para que você tenha ideia de que direitos humanos, esta palavra colocada na mídia, esta palavra aqui no Brasil hoje, nada tem a ver com os direitos humanos que a Bíblia coloca, que a Bíblia ensina. Então eles usam direitos humanos para colocar goela abaixo do povo, o seu sistema, principalmente a esquerda brasileira, que domina a política, que domina a mídia no Brasil. Ela quer colocar goela abaixo, empurrar para que o povo aceite os direitos humanos, porque o aborto é algo onde a mulher tem a liberdade de decidir o melhor para o seu corpo. É isto que prega os direitos humanos. Então veja que não há relação nenhuma entre os direitos humanos na Bíblia e os direitos humanos no Brasil. No Brasil também, os direitos humanos são os direitos dos ativistas do LGBT colocar seus ensinos nas salas de aula. Este é um objetivo. As crianças indefesas ficam
têm a mente confundida e comprometem o seu futuro através desses ensinos que elas não estão preparadas para receber, ou melhor, ensinos que jamais deveriam ser colocados, porque agride a mentalidade de uma criança, tira-lhe a identidade, certo? O direito dos presos, os direitos humanos no Brasil é o direito dos presos a uma vida de regalia, preferencialmente fora dos presídios. E eles dizem o seguinte, porque cadeia não resolve. Então, como o sistema carcerário no Brasil é precário e não consegue colocar novamente o preso depois que ele sai, depois que ele cumpre a pena, não consegue colocar ele de volta na sociedade, inseri-lo na sociedade, então, segundo os direitos humanos, é melhor. Cadeia não resolve, então eles procuram sempre tirar o bandido da cadeia. Esta é a realidade. E a igreja? Como que a igreja fica nessa situação? A igreja deve se levantar com voz profética, mas também com atitudes, proclamando os direitos humanos verdadeiros e contra o movimento político socialista e comunista que é implantado na nossa nação sorrateiramente. Não ficaremos impassíveis diante de tudo isso. Proclamaremos o amor de Deus e também a sua justiça vindo sobre todos. É tempo da igreja se levantar. É tempo de a igreja não ficar... Deixa eu usar uma expressão aqui vulgar. A igreja não pode ter rabo preso com ninguém. Nós estamos num ano de política. E nós precisamos exercer o nosso direito de cidadão, o direito ao voto, e nós precisamos escolher o melhor. Talvez as opções não sejam as maiores maravilhas, mas nós precisamos colocar no poder pessoas que defendam a família tradicional, que defendam os direitos que a Bíblia Sagrada evoca, os direitos cristãos, os valores cristãos, e não pessoas que defendam direitos humanos, entre aspas, que nada tem a ver com aquilo que a Bíblia nos traz. É lamentável a situação do Brasil. O Brasil está vivendo um momento caótico. Às vezes eu digo que o Brasil já é um país comunista. E as pessoas, quando ouvem falar isso, não, Márcio, você está enganado. Aqui é democracia, olha só. Porque as pessoas não conseguem ver que o comunismo, esse comunismo, esse socialismo, ele está na cultura. Ele está na grande mídia que manipula a mente dos brasileiros. Muita gente pensa que a esquerda caiu. A esquerda domina o Brasil, sabe? Valores invertidos. As teorias de Marx, as teorias de Gramsci, como eu falei numa aula anterior, dominam os ensinos nas faculdades, dominam o Brasil. Então tem muita gente que pensa que a esquerda caiu porque eles associavam a esquerda ao PT ou a presidente Dilma. E quando houve um impeachment, as pessoas pensam que acabou a esquerda. Não. A esquerda brasileira, ela está infiltrada na cultura. Conforme pregava Antônio Gramsci, o italiano, que eu falei na aula passada, ele disse: domine a cultura e você vai dominar um povo. O Brasil está dominado por uma cultura esquerda, por uma cultura comunista, socialista. E nós devemos clamar, nós devemos sair para fora, ser igreja e proclamar os valores da Bíblia Sagrada, que vão justamente contra esses valores pregados por esta esquerda que tem de levar o Brasil ao fracasso. É tempo de orarmos, mas é tempo de agirmos também. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, dê aí o seu joinha, não deixe de dar o seu joinha,
E olha, não esqueça, última semana para se inscrever no curso Geração de Pregadores e concorrer a 2 Bíblias como esta, Bíblias do pastor Jimmy Swaggart, Bíblia de Estudo do Expositor. Vou estar sorteando 2 apenas esta semana para se inscrever. Valor promocional, R$30 o valor do curso. Você faz o curso e ainda pode ganhar uma Bíblia. Pense bem, quanto vale uma Bíblia dessa? 150? 170 reais? Não sei. Pensa bem aí e entre em contato conosco, curso Geracão de Pregadores @gmail.com, também o WhatsApp DDD 42, o telefone é 99931 3679. Que Deus abençoe a todos.